Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à nossa live. Acabou caindo a conexão. Eu vou esperar ver se Zélia aparece aqui para a gente dar continuidade à nossa live. A conexão caiu aqui, muita chuva. Estamos falando hoje sobre para onde o seu dinheiro olha, conteúdo do nosso Código Gênesis, tá? Conteúdo exclusivo da nossa mentoria que vai dar início no dia 15 de março, às 20 horas, num grupo secreto. Só quem está no grupo vai receber o link para participar dessa aula para onde o dinheiro olha, mais a mentoria Código Gênesis. Então, se você quiser participar do Código Gênesis dia 15, às 20 horas, no link da minha bio, tem o link para você ser direcionado para o grupo, tá? Bora aguardar aqui. Olá, Zélia, minha internet caiu, rapaz. Vou te mandar chamar aí novamente. Olá, pessoas, boa tarde. Vamos lá. Zélia, tá aí, Zélia? Vai me perdoando aí, a internet caiu. Perdi a conexão com tudo aqui. Tá tudo certo, Thiago. Acontece mesmo. A energia aqui tá densa. Falar de dinheiro é algo pesado para muitas pessoas. Então, pode ser que, né, traga aí uma energia pesada. Então, eu não sei como aí as pessoas entenderam, mas assim, o que eu quero dizer para vocês eu não sei como que era para você, Thiago, assim, em relação ao dinheiro, a visão em relação ao dinheiro em casa. O dinheiro era algo que as pessoas falavam com facilidade na sua casa? Então, assim, eu te vim de uma família muito humilde, né? Assim, a família por parte de pai, ela foi uma família mais sofredora. É uma família que veio de Pernambuco, lá há mais de 50 anos atrás. Meu pai hoje deve estar... Eu não sei a data certa, me desculpe, gente, sou péssimo com data. Mas meu pai deve ter uns 70 anos aí, quase. E ele veio muito novo de Pernambuco para a Bahia, mas veio também dentro de uma escassez, né? Passou muita necessidade. Logo quando chegou na Bahia, anos depois, o pai dele morreu, então ele teve que sustentar toda a família, junto com ele, mais 7 irmãos. E assim se deu. Já por parte de mãe, houve uma tranquilidade, porque meu avô tinha roça, tinha muita fazenda, gado, mas também acabou perdendo tudo. Então, assim, eu não lembro das minúcias de como era a relação do parte de pai ou parte de mãe das pessoas em relação a meu avô e minha avó. Mas dentro do meu contexto familiar, a gente sempre teve escassez. Para vocês terem ideia, eu vim comer o meu primeiro hambúrguer com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, eu comi o primeiro hambúrguer. E quando eu fecho os olhos, que eu lembro dessa cena, eu sinto o sabor e o cheiro. E eu passava, lá em Feira de Santana tinha um restaurante chamado Baitacão, né? Era uma lanchonete muito grande, que foi lá onde meu pai comprou esse primeiro hambúrguer que eu comi. E eu passava de frente a essa lanchonete quando eu ia levar o almoço da minha mãe, onde ela trabalhava. Ela trabalhava num hotel, num Palácio Hotel, na Getúlio Vargas. E eu passava de frente a esse local. E era muito grande, tinha pessoas, bastante executivo, gente muito bem arrumado, as pessoas conversando, trocando ideia, trocando relacionamento. E eu passava lá na frente e falei, um dia eu vou estar aí dentro, um dia eu vou aí dentro dessa lanchonete comer um lanche aí. Olha. E eu comecei aí, quando eu recebi meu primeiro salário com trabalho, eu desamassava arame. Meu pai não tinha condição, né? E eu não cheguei a comprar o primeiro hambúrguer. Quem comprou o primeiro hambúrguer foi meu pai. Ele comprou 2 hambúrgueres e dividiu um para mim e minha irmã e um para ele e minha mãe. E eu lembro desse dia com detalhes, com riquezas de detalhes, como foi. E aí na semana seguinte, quando eu peguei meu primeiro salário, que era eu ganhava na época, eu ganhava R$ 7.
Era 7, alguma coisa assim, desamassando arame. E aí eu fui nessa lanchonete. O rapaz nem me deu ousadia, eu lembro como hoje. Ele Achou que não você não achava ia, que eu tinha dinheiro para achou que você não comprar. tinha dinheiro para pagar, né, Thiago? Não, achava que não tinha condição de pagar. E aquela lanchonete tinha era um cheiro forte daquela de gordura, eu lembro como hoje. Então, É assim, interessante. o dinheiro sempre foi sacrifício. Eu não posso dizer para vocês que eu passei fome, não foi fome que eu passei. Mas eu tinha desejos que eu não conseguia realizar quando criança. Eu tinha desejo que eu não conseguia realizar como criança. Então isso interfere graças à terapia hoje, graças à expansão de consciência que a gente tem, e a gente vai correndo atrás e vai se reorganizando, porque nunca é tarde para começar, né? Nunca é tarde para a gente começar a dar os primeiros passos dentro daquilo que a gente tem como propósito. E graças à terapia, descobri a terapia e isso veio me organizando a minha vida. Eu sempre trabalhei muito, então sempre trabalhei muito. Mas eu acreditava que para ter as coisas teria que ter muito sacrifício. E hoje as coisas começam a fluir de forma muito mais leve e eu consigo ter os mesmos ganhos que eu tinha antes de conhecer a terapia, entende? Sim. Vou dar um exemplo aqui bem, não é desse jeito que funcionava, mas para vocês entenderem. Vamos dizer que antes da terapia eu trabalhava 10 horas para ganhar R$ 10. Depois da terapia, eu trabalho 2 horas para ganhar os mesmos 10. Entende? Qual é a linguagem que a terapia trouxe para mim? Sim. E eu estou dizendo em tempo, gente, eu não estou falando em tempo de relação a ganho, não. Eu estou falando do esforço, da dedicação que você tem para você conseguir a mesma coisa. Por isso que a gente acaba, né, Zé? A gente acaba se decepcionando com os nossos trabalhos, com os nossos projetos, porque a gente coloca muita energia e acha que a energia que a gente vai colocar, a força que a gente vai colocar, vai ser aquilo que vai trazer os ganhos, quando na verdade é um complexo de situações que vai fazer com que você tenha ganhos secundários ali, né? Com cada ação que você coloca ali em prática. Ficaram entendido aí, Tá né? A falando história aí. aí. É interessante. Tiago, você acredita, na minha casa, o que que era? O dinheiro não era falado sobre, sabe? Dinheiro era algo muito secreto, algo escondido. E assim, não é por escassez, não é porque faltava nada, não faltava nada. A gente tinha em abundância as coisas. Mas nós somos em 9 irmãos, né? Então, assim, eu imaginava o quanto meu pai tinha que trabalhar para poder sustentar esses filhos. Gente, e nunca faltou nada. Em casa sempre teve muita fartura. A questão é, o dinheiro você nunca via. Você nunca ouvia falar, olha, gastei tanto, ganhei tanto. Então, essa parte do dinheiro era algo escondido, era algo que ninguém sabia o que acontecia. Então, era como se o dinheiro fosse algo oculto, sabe? O dinheiro fosse algo de outro mundo. Então, não tinha essa coisa de falar assim, nossa, né, dinheiro é fácil, né? Então, era algo muito escondido. E tanto que, para mim, né, olha o trauma que eu trouxe, né? Eu não posso ver o dinheiro. Então, essa era a forma que eu olhava para o dinheiro. Eu não posso ver o dinheiro. Então, assim, por mais que eu trabalhasse, por mais que eu fizesse o que fosse, eu nunca via o dinheiro. Eu sabia que eu ganhava muito, mas eu não sabia. Cadê esse dinheiro? Eu não conseguia ver. Então, isso era uma forma inconsciente que eu achava de honrar aquilo que eu trazia da minha família. Então, o falar em dinheiro era algo assim, não pode falar de dinheiro, é secreto. Então, olha só como que a gente traz essas dinâmicas para a nossa vida. Então,
o dinheiro tinha que ser sempre escondido. Tinha que ser sempre de forma oculta. Para mim, o dinheiro era coisa de outro mundo. Então, assim, eu nunca vi o dinheiro. E olha, trabalhando, e sabia que eu ganhava dinheiro, mas, poxa vida, cadê ele? Eu não conseguia ver. Então, olha só como que essa dinâmica lá dessa infância, da forma como os meus pais lidavam com o dinheiro, eu trouxe isso para a vida, eu trouxe isso para o meu dia de hoje, né? Então, é isso que eu falo da rota do dinheiro. O dinheiro, ele chega até você de forma que, como chegava, você vai vê-lo como ele chega para os seus pais, para os seus avós, por exemplo. Então, se chegou num ambiente de perda, se chegou num ambiente onde foi de dor, esse dinheiro ele vai chegar dessa mesma forma para você. Então, qual é o dinheiro que quer ficar num ambiente desse? Eu não sei se você sabe, Thiago, mas o dinheiro, ele segue a alegria, né? Eu já falei que o dinheiro, ele segue a felicidade. Sim. Ele segue a alegria. Então, se você trabalha ali num ambiente que está difícil, que está trazendo dor, trazendo dificuldade, esse dinheiro, com certeza, vai vir da mesma forma para você. Então, se ele vem, mas ele fica um pouquinho só. Regina Margarida, ela perguntou, né? Zélia, minha mãe tinha 7 filhos. Só comprávamos uma bisnaga de 200 gramas. Deve ser um pão, né? Aqueles pão de sal, bisnaga, né? Uhum. Sonhei a vida toda comprar um pão de meio quilo. Quando casei, podia comprar e não tive coragem. Qual foi a influência, qual foi a vivência que ela teve com os pais que fez ela a não comprar, já que ela teve a oportunidade? Como é que funciona essa dinâmica aí na vida dela aí, nesse caso? Então, ela aí, no caso, ela viu o peso, né? O peso que era esse pão, né? Na vida dos pais. Então, ela trouxe todo esse pesar desse pão para a vida dela. Então, quando ela teve a oportunidade de fazer o que ela podia, ela sentiu o peso que era para os pais fazer isso. Então, ela acaba trazendo para a vida dela. É pesado demais para mim isso. Então, ela acaba não fazendo. Porque essa é a dinâmica que ela trouxe. Eu costumo falar aqui na sessão terapêutica, né, com as pessoas, que a pessoa vive na família uma coisa, elas vivem aquele evento, resistem àquele evento, aí cresce e fala que não vai fazer o que fez no passado, ou que vivenciou. Aí na hora de colocar em prática não consegue, coloca igual vivenciou no passado. Exatamente. Ela tinha escassez, né? Aí tinha escassez do pão, faltava o pão. Ela viveu a escassez. Era só 200 gramas de pão para 7 filhos, e na hora de comprar meio quilo de pão não comprava. Exatamente. Por quê? Porque ela trazia a escassez dos pais, o peso que era para os pais comprar esse pão. Ela não trouxe a abundância que ela poderia comprar o pão agora. Ela trouxe o peso que era para os pais de ter, de viver e poder fazer aquilo. Então ela fica presa naquele pesar dos pais, né? Não, na verdade, no poder aquisitivo que ela tem agora. Ela fica presa naquilo lá. No peso que era para os pais comprar esse pão. Então, uma coisa bem interessante. Para quem tem filho, gente, eu vou dar uma dica aqui, tá? Muitas vezes, eu sei que é difícil chegar para um filho e falar para ele assim, não tenho dinheiro para comprar, né? A gente sempre fala isso, e isso faz o quê? Eu vou dizer que traumatiza, porque a gente sabe que os traumas, eles são algo que vem em repetição ou de um grande impacto, né, Tiago? Então, você repete isso todo dia, toda vez. Filho, eu não tenho dinheiro, eu não posso comprar agora. E aí, o que ele instala nesse inconsciente dele? Ele instala que o dinheiro é difícil. Que
mesmo que ele faça, ele nunca vai ter dinheiro. Então, o que você está instalando quando você fala isso para os seus filhos? Está instalando uma mentalidade de escassez. Ou seja, não adianta, por mais que você trabalhe, você não vai ter dinheiro nunca. Então, está instalando uma mentalidade de escassez nos seus filhos, quando você faz isso. Então, o que seria interessante falar para esses filhos? Chegar e dizer o quê? Nossa prioridade nesse momento é X. E assim que houver a outra prioridade, essa outra prioridade, nós vamos fazer Y. Então, por exemplo, o filho quer sei lá, um brinquedo que seja, né? E aí você vai, ele fala, eu quero. E aí você vai chegar para ele e vai falar assim, ó, filho, nossa prioridade nesse momento é comprar uma roupa para você, tá? E assim que nós pudermos fazer isso, a gente vai usar a prioridade para o seu brinquedo. É necessário? Ok. É prioridade? Ok. Então, aquilo, de certa forma, é como se você dissesse para o seu inconsciente, eu estou abrindo a porta para fazer tal coisa. Então, você está dando prioridade para aquilo. Então, quando você faz isso, você direciona o dinheiro para aquilo. Então, você já sabe que, posteriormente, você vai ter a possibilidade de fazer aquilo. E parece mágica, mas não é. Mas quando você direciona o dinheiro para algo, ele olha para aquilo. Então, o dinheiro ele vai olhar para aquilo que você direciona o seu olhar, para as suas prioridades, para aquilo que é importante para você. Desde que os traumas, né, os traumas lá do seu passado estejam curados, vamos dizer assim. Então, o que pode impedir esse dinheiro de chegar até você? O que impede o dinheiro de chegar são os traumas que nós vivemos. Por exemplo, o trauma no nascimento. Tá? Quando nós nascemos, nós sofremos um trauma. Esse é o primeiro grande trauma na nossa vida. E se nós não fizermos, de certa forma, um nascimento de acordo com aquilo que seria normal, né? Seria interessante aí para um parto normal. Vamos colocar assim. E essa criança, ela foi tirada no fórceps, ela foi tirada, né? Tipo cesárea, essas coisas assim. Então, o que a gente entende? O primeiro grande êxito na nossa vida é o nascimento. E é também o nosso primeiro grande trauma, tá? Então, a forma como você nasceu já revela se você vai ter iniciativa para viver bem, fazer algo, ter iniciativa. Ou seja, seja empreender, seja buscar algo novo. Então, a forma como você nasce, isso já traz um grande êxito aí para você em relação à prosperidade e ao dinheiro, tá? Então, quando você olha para isso, como foi seu nascimento? Ok. Quando você olha também para a questão do como foi a sua relação com a sua mãe. Essa relação com a mãe, ela é mais intensa a partir desde a gestação, né? Até mais ou menos uns 2 anos e meio, mais ou menos. Isso faz com que o quê? A criança, ela sofre um trauma nessa fase que a gente chama de trauma de abandono, né, Thiago? Você conhece o trauma do abandono. Então, a criança, ela passa a perceber que ela foi abandonada, mesmo que ela não tenha sido. Então, cada questão em relação a esse abandono vai trazer para você, enquanto adulto, uma forma de lidar com a sua vida de forma a abandonar ou ser abandonado. Mas tem uma questão a mais aí,
que a gente chama de amor interrompido. Então, se você entender que quando a mãe, ela, por N motivos, não pôde cuidar de você, ou ela faltou nesse momento, a gente tem um movimento que se chama movimento interrompido. E esse movimento interrompido, ele vai trazer uma sensação de eu não quero saber da minha mãe. E a gente entra num conflito de raiva. Então, nesse conflito que a gente entra, a criança, ela se revolta contra a mãe, e o fluxo do amor da mãe, ele para de fluir para a criança. A criança não recebe mais esse amor. E aí, o que isso traz para a nossa vida atual? Quando criança, eu não recebi o amor da minha mãe. Só que a mãe são os nossos relacionamentos, tá? A mãe são os nossos relacionamentos. E aí, se você entender que o nosso servir é aquilo que traz o dinheiro, vamos colocar assim, o nosso servir é o que traz o nosso dinheiro. Você não vai saber servir se você não soube receber da sua mãe. Então, isso traz um grande impacto na nossa vida. Porque se foi algo interrompido lá nessa fase, você vai trazer para a sua vida atual um bloqueio de relacionamento. E esse bloqueio de relacionamento vai te impedir de servir. Esse servir é o que vai trazer o seu dinheiro, a sua provisão, né? Então, se você não sabe fazer isso, você não vai saber receber. Então, é muito importante entender essas fases para que você perceba aí como foi a sua relação com a sua mãe. Como foi seu nascimento? Como foi sua relação com a sua mãe? Quando você foi para a esfera do seu pai, e que daí a gente vai para a esfera do pai a partir dos 2 anos e meio, né? E nessa esfera do pai, a gente aprende a gerir o dinheiro, né? E aí você fala, nós somos muito pequenos para isso. Não, mas não é a questão da criança gerir o dinheiro, mas é o que ela traz para a vida adulta, né? Como gerir esse dinheiro? Então, quando você faz isso, você começa a entender qual que é o movimento que o dinheiro está fazendo na sua vida. O dinheiro, ele só vem do servir. Como que você está servindo essas pessoas? Você está servindo de forma amarga, de forma raivosa, de forma triste? Então, essa é a relação com a mãe. E aí, o dinheiro chegou. Não, eu tô bem com isso. Ok, mas eu não estou sabendo gerir esse dinheiro. E aí, a partir dos 2 anos e meio, é a época que eu vou aprender a gerir esse dinheiro. Como foi o relacionamento com seu pai? Seu pai te mostrou o mundo. Porque são as vivências, né, Zélia? São as vivências que vão trazer os parâmetros para você se tornar um adulto responsável. A gente fala a gente toca em relação ao dinheiro, mas é porque o dinheiro ele move o mundo. Sim. Mas é como o que você vai fazer quando você tiver as ferramentas necessárias para você se tornar um adulto responsável. As vivências e as relações que você vive com seu pai e com sua mãe, eles vão ser os moldes para você tornar a sua vida um propósito. Uhum. É isso que é a linguagem aqui. Eu vi Clodoaldo, né? Ele falando, né? Em relação que não tem traumas, ou que não tem experiências, que ele não viveu essas experiências com a mãe. Então, assim, a interpretação de mundo que ele tem não é um parâmetro geral. Assim como nossa visão de mundo, ela também não é um parâmetro de verdade absoluta.
Entende? Pode ser que a relação dele que ele viveu com a mãe e a relação dos outros irmãos pode ter sido percepções diferentes. A interpretação do evento traumático que ele vivenciou pode ter sido interpretado de um jeito, quando com a mãe dele, com outro irmão, pode ser interpretado de um outro jeito. Uhum. Por quê? Porque o mundo não é como Clodoaldo vê. Clodoaldo vê o mundo como ele é. Exatamente. O que é que Tiago vê? Tiago não vê o mundo como o mundo é. Exatamente. O mundo é como o Tiago vê. O mundo que está dentro de mim. Tem? O interessante, Tiago, também é que as pessoas falam assim, eu não tive trauma, mas é interessantíssimo, a pessoa não sabe nada da vida se ela fala, eu não tive trauma. Então, assim, eu não vivi trauma com a minha mãe, você não sabe de nada ainda a respeito do desenvolvimento humano. Nós sofremos traumas desde a gestação. Então, quando você toma consciência disso, você já vai ter um grande passo. Então, assim, começa a olhar para isso, começa a observar em você. Eu não tenho trauma, isso não existe. Todos nós temos trauma. E esses traumas, eles não são traumas para que nós nos tornemos pessoas doentes e nada. Esses traumas são, na verdade, a chave dos nossos talentos. Esses traumas são aquilo que nos traz a habilidade. Se eu trouxer para mim que aquele trauma ele pode me levar a uma habilidade, eu vou entender o motivo do trauma. Então, assim, o trauma ele não vem para nos trazer dificuldade. Ele vem para nos fazer crescer e evoluir. Nós precisamos passar por ele para que essa experiência de vida seja algo que nos fortaleça e não que nos diminua. Aí, muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu me dei muito bem com a minha mãe. Só que agora eu não me dou muito bem com dinheiro. E aí o que acontece? As pessoas não sabem o que é se dar bem com a mãe. Muitas vezes eu amo a minha mãe, amo de paixão, mas lá inconscientemente eu critico. Eu falo, nossa, se a minha mãe fizesse desse jeito, seria bem melhor. Então, se você entra num lugar de crítica, você está sendo arrogante. E o arrogante, ele não tem como fluir com o dinheiro. Ele entra numa relação de arrogância com o dinheiro. Ele entra numa relação de arrogância a quem ele serve. É como se, por exemplo, Thiago, eu tenho um conhecimento, vamos supor, essa relação entre professor e aluno, ela é como de pai para filho, tá? Então, vamos supor que, estou falando de relações de iguais, relação de trabalho, relação de troca, né? Então, se eu não estou sabendo trocar, muito provavelmente eu tive um problema lá com a minha mãe. Esse problema não é consciente, porque quem fala é a mente consciente. O inconsciente é que está trazendo a dinâmica lá da infância. Se eu não me dou bem com quem eu trabalho, olha lá como que foi a sua relação com a sua mãe. Desculpa. Se eu me dou bem ali com o trabalho, o dinheiro chega legal, mas eu não sei para onde vai esse dinheiro. Eu não estou direcionando ele corretamente. Por quê? Muito provavelmente na transição da fase da esfera da mãe para a esfera do pai, que é em torno dos 2 anos e meio, eu passo a ter dificuldade. Ou essa relação não existiu. Então, eu acabo que não sabendo direcionar esse dinheiro. Então, essas são as dinâmicas que a gente percebe dentro da questão do dinheiro.
E aí, Thiago? O pessoal tá Muito, tá bom, tá comentando ficando aí? claro o entendimento. Tá claro Então aí? é isso mesmo aí, aqui. Oi? Tá claro para você? O pessoal aí tá entendendo direitinho o que eu tô falando sobre essa Tá, dinâmica? tá super claro, as pessoas também estão entendendo. Margarida, ela Sim. traz aí uma linguagem muito interessante também de falar, né? Vejo que na minha família dinheiro era para sustentabilidade. Cada família tem suas bases estruturais com o dinheiro. Nunca tive ambição com dinheiro e não tenho. Uhum. E é isso mesmo. Porque a gente fala de dinheiro é uma coisa, prosperidade é uma outra coisa. Só que as relações, elas têm as construções baseadas dentro dos traumas, certo? E por outro lado, por mais que a gente tenha a boa vontade de realizar eventos, realizar algo que vá promover na vida de alguém uma qualidade, um dia melhor, e até como na relação, como o colega aí colocou aí no. Acho que é Clodoaldo, não lembro o nome, falou de presentes para Dia das Mães, para a criança. Isso é a forma simbólica de tratar aquele entendimento e aquela relação entre pai e filho, entre mãe e filho, ou entre as pessoas, né? A expressão e o ato de presentear é você dizer que é aquela pessoa que você gosta. Mas o comportamento de relação também é um ato de dizer que você gosta. Você abraçar é dizer que você gosta. Você ter uma flor para dar é um ato de que você dizer que você gosta. Só que a gente sabe e entende que o mundo, a gente vive em um mundo capitalista. E as percepções de mundo, ela é uma interpretação. Tirar de circulação, fechar os olhos para dizer que o que norteia a gente é a nossa relação da infância, é tolice. Porque a interpretação de hoje é a interpretação de um adulto, certo? Posso ser um exemplo. Eu hoje entendo que o comportamento do meu pai de não poder me dar um hambúrguer, um lanche, eu entendo que ele não tinha necessidade, ele não tinha condições. Ele não era algo que ele via como necessário para que a gente pudesse viver feliz. Entende? Só que a interpretação da criança é outra. A gente Uhum. está falando de uma criança de 8 anos de idade que tinha desejo de comer um lanche e que achava. Quantas vezes você pergunta para uma criança na rua e você fala assim: qual é o seu sonho? Meu sonho é ganhar uma bola. Meu sonho é comer um lanche no McDonald's. Meu Uhum. lanche é ir no meu sonho é ir no shopping. Então a interpretação da criança é diferente da interpretação do adulto. O adulto ele não pode se dar ao direito de entender que o evento traumático que ele vivenciou na adolescência ou quando criança foi algo que passou. Não, não tem como passar. Você não tem como desvincular isso da sua vivência. As experiências traumáticas que você vivenciou, elas vão te nortear. Se você é uma pessoa estúpida, se você é uma pessoa agressiva, se você é uma pessoa que fala, que não consegue compreender o que os outros falam, é porque na sua infância você foi toda hora julgado pelos seus pais. Você cala a boca, não fale no meio dos mais velhos. Olha, aqui não é meio para você. O que é que você está fazendo aqui? São palavras que a criança se sente humilhada, são palavras que a criança se sente excluída, não merecedora de pertencer àquele ambiente. O que é que acontece quando ele se torna um adulto? Ele entende que aquilo passou, os pais deles fizeram aquilo porque não sabiam, mas o registro traumático ele fica registrado no inconsciente. E essa dificuldade que você vai ter de entender o que está acontecendo na sua vida quando se tornar um adulto, às vezes você não tem um relacionamento bacana, você é frustrado com o relacionamento. Todo relacionamento que você entra, sua linguagem é de difícil compreensão, a pessoa não entende, a escassez, a falta de necessidade de ter condições básicas para sobreviver, acaba com um relacionamento, o distanciamento, entende? Entende que as vivências é o que norteia a gente. E quando você tem uma tranquilidade para resolver os eventos traumáticos, a sua vida, olha, a ignição da vida ela começa a girar com tranquilidade. As portas se abrem.
Imagine só, vou dar um exemplo aqui, Zé, e acho que você vai conseguir pegar ali o fio da meada. Vamos dizer que eu sou uma pessoa que eu sou avessa a ideias. O que você fala não me convence de jeito nenhum. E isso não vai deixar de ser uma verdade ou nenhuma mentira. O que você fala vai continuar sendo um fato. Aquilo Exatamente. que eu vou entender, você vai dizer se é verdade ou não. Vai fazer sentido para mim. O que é que vai acontecer? É nesse comportamento hostil que às vezes impede que as portas das prosperidades se abram. E eu Exatamente. aprendi isso com quem? Com os meus pais. Exatamente. É aquela coisa, Tá né, fazendo Tiago? sentido aí? Tá ficando tranquilo aí o entendimento, pessoal? O Quando filho você, baseia quando tudo você, em sua mãe. uhum. Ô, Tiago, E a quando as pessoas, criança que vai para com o pai provedor. É isso mesmo, Margarida. Muito bem, isso aí. e muitas vezes, Margarida, os pais, os filhos, eles não vê pai como o pai, né? Hoje em dia tá assim uma questão bem comum, né? Os pais deixarem as mães com essa responsabilidade dos filhos, né? E aí, o que que acontece? A mãe vira mãe e pai. Então, essa ausência de pai, essa ausência de paternidade, não é nem a ausência do pai, tá? A ausência da paternidade, ela leva o filho, a criança, a entender que o mundo não pode prover. Porque por mais que a mãe faça, ela vem com essa energia de que eu posso acolher, eu posso proteger, mas eu não posso prover você. Então ele vai para o mundo com uma insegurança de não dar conta das coisas, né? Então quando a criança ela cresce com essa ausência de paternidade, que a mãe, por mais que ela faça, ela não tem condição de dar, tá? Porque é energia, é energético, não é algo presencial, não é o meu corpo, não é o pai presente. É uma energia paterna, que essa criança pode ter de alguma figura paterna, né? Então, essa criança, ela cresce sem essa segurança de mundo. Ou seja, com medo, né, de sair para a rua, tem medo sei lá, sair procurar um trabalho, muitas vezes. Tem medo de chegar, de conversar com o chefe, falar, olha, estou fazendo meu trabalho e tal, e aí eu estava querendo aumento, não consegue nem fazer isso. Isso é uma falta de energia paterna. A criança, quando ela foi para a esfera do pai, ela não teve isso. Ela não teve essa parte paterna. Então, nós somos seres integrais a partir do momento em que eu acolho meu pai e minha mãe dentro de mim. Né? Eu trago eles para a minha vida. A energia que eles trazem, não é a presença deles. Eles podem estar presentes, como eles podem estar ausentes. Mas é a energia que eles trouxeram. Então, a gente faz essa ressonância com tudo aquilo que eles trouxeram. E aí eu posso, sim, a partir de mim, ter aquilo que eu olho para o mundo, a forma como eu vejo o mundo. Então, se eu jogo a culpa no governo, se eu, enquanto adulto, eu vejo o governo fazendo isso, aquilo outro. Então, assim, quanto adulto, em quem você está colocando a culpa da sua falta, da sua escassez? Nos preços? No governo? Então, olha só, no pagar os impostos? Então, veja, se isso tudo está te trazendo alguma angústia, alguma situação de conflito, que você vai entender o quanto você teve problema e traumas em relação aos seus pais. Uma pessoa, quando ela não tem uma boa relação com a mãe, e eu não estou falando boa relação porque não ama a mãe, tá? De alguma forma, existiu crítica, existiu alguma arrogância sobre como a mãe deveria proceder. A relação com os outros fica bloqueada. Então,
os nossos relacionamentos se bloqueiam a partir do momento em que eu entro em arrogância com a minha mãe. Essa arrogância, ela é justamente quando eu olho para ela e falo, nossa, eu tenho vergonha do jeito que ela faz, ou eu tenho raiva do jeito que ela faz. Mas eu amo minha mãe. Mas eu entro em conflito de raiva, eu entro em conflito de contradição, eu queria uma mãe diferente, sei lá. Qualquer outra questão. Então, se a gente entra nesse conflito, por mais que a gente ame a nossa mãe, nós entramos num lugar de arrogante. E é assim que a gente vai lidar com a vida. Assim que a gente vai lidar com as pessoas. Então, os conflitos com o dinheiro, ele vem tanto dos nossos, de como eles lideram, os nossos antepassados lidaram com isso, né, com o dinheiro, como ele chegou, e também da nossa relação com os nossos pais. Então, a gente usa sempre uma frase assim, ó, com a mãe, o dinheiro vem. E com o pai, o dinheiro fica. E ele fica por pouco tempo. Porque o pai é algo... não o pai, mas a questão da energia, né? Eu tomo essas duas forças e aí, a partir de mim, eu uso para fazer algo com isso. Então, entendendo que eu tomo o necessário dos meus pais e faço algo de bom com isso. Então, aí entra a energia do fazer render esse dinheiro, do multiplicar. É quando eu tomo, né, essas duas energias comigo, né, essas forças do meu DNA, enquanto 50%, né, da minha mãe, 50% do meu pai, e aí eu faço o meu 100%. Aí eu posso levar o meu 100% para mais. Né? Aí eu posso fazer dessas habilidades, desses traumas, que eu tenho, desses recursos, algo de bom. E aí eu posso crescer e multiplicar isso. Então, essa é a energia que o dinheiro traz. Essa é a rota que o dinheiro faz na nossa vida. E por incrível que pareça, são as relações que vai moldando a pessoa, né? Quando a gente fala dos eventos traumáticos e quando a gente fala da experiência que a gente tem com os pais ou com a mãe, e a gente tem pessoas que não conviveu com um ou com o outro, só viveu com um e não viveu com o outro. Sim. Mas a gente percebe muito claro aí durante os dias que as pessoas que conheceram os nossos pais, que conheceram os pais biológicos, vamos dizer que é uma pessoa que foi criada por uma outra pessoa, né? Que não são os pais biológicos. E às vezes a gente vê acontecer das pessoas falarem assim, rapaz, você parece muito com seu pai. Você não conheceu seu pai, mas você parece muito com seu pai. Ou você parece demais com sua mãe. Porque não tem como você fugir e trazer essas características com você. Trazer essa vivência com você para os dias atuais. E eu lembro, Zélia, que quando eu ia no meu pai, agora trazendo assim para você entender como é que funciona as coisas, né? E isso foi dentro do processo terapêutico que eu consegui solucionar esse problema. Eu lembro que quando criança, a gente ia no mercado, no chamado Mercado Par Mendonça, aí meu pai fazia a feira ali, tinha umas prateleiras muito grandes, eu era muito pequeno, então tudo era muito grande, tudo era enorme. E aí eu ia para o mercado, eu ficava olhando sempre ali aquela parte dos salgadinhos, as partes dos biscoitos. Lembro além das partes ficava vagando por dentro do mercado enquanto meu pai fazia a feira. E aí eu peguei um pacote de biscoito recheado e levei e coloquei no carro. Eu falei, meu pai, me dá esse biscoito aqui que eu gostei. Ó, E aí as figuras e os desenhos, né? A gente ficava tudo encantado. Aí ele falava, rapaz, não posso levar não, que eu não posso comprar não, e ele já tá tudo comprometido, já somei as coisas, tudo não dá para levar não. Só que tinha um alto-falante que gritava, falava alto-falante para a mulher sempre para poder informar as coisas, promoções, as coisas que estavam acontecendo dentro do mercado. Aí eu falei, meu pai, deixa esse biscoito aqui dentro do carrinho, quando chegar lá no caixa o senhor tira, o senhor não precisa passar não.
Porque vai que um dia a gente consiga uma promoção e essa mulher que fica falando aí dos preços, ela faz assim, atenção, a pessoa que está no caixa tal vai ter sua compra paga. Olha só a minha criatividade com o meu pai. E aí, se o meu biscoito já estiver lá no carrinho e o senhor passar, o senhor não vai precisar pagar, porque a gente vai ter ganho. E ele não comprou. Toda vez que a gente ia para o mercado, a gente ia, ele botava e tirava. E aí eu fiz uma promessa, quando eu estava na frente do mercado, eu falei, quando eu crescer, eu vou comprar bastante biscoito, eu vou comprar todos os biscoitos que eu quiser, biscoito recheado, biscoito de todos os tipos. E aí eu casei, tive 2 filhos, né? Tem o Thaís e Gael. E eu comprava biscoitos salgados, daqueles biscoitos de água e sal, sem consumir. Eu comprava, toda semana que eu ia fazer feira, eu comprava biscoito recheado, biscoito água e sal, aqueles biscoitos creme crack. Quando eu olhava para a prateleira, tava as prateleiras da despensa cheias de biscoito e ninguém consumia. Então, assim, como é que eu trazia? Por que eu estava fazendo isso? Eu não entendia por que eu estava fazendo isso. Comprava, tinha condição de comprar, botava lá. Meus filhos não comiam, eu não comia, a gente deixava aí, não dava, que era o pior, eu não dava a ninguém, eu deixava sempre lá, perdia, jogava fora. Eu tenho um sítio, aí minha esposa desmanchava tudo e botava para os animais aqui, galinha, os porcos comer. Então, você vê que um evento que aconteceu lá quando eu tinha 6 anos de idade está me interferindo hoje dentro da relação do casal. E minha esposa brigava, reclamava. Por que está comprando tanto biscoito? A Maria fica dando biscoito recheado aos meninos. Por que está comprando isso? Para que comprar tanta coisa, Ave Maria? E olha só, graças à terapia, graças ao Código Gênesis, a gente conseguiu reparar esse evento. Trouxe tranquilidade para a vida do casal. Trouxe segurança financeira. Por quê? Porque estava gastando de forma exagerada, né? Trouxe tranquilidade para dentro do relacionamento do casal, porque a gente eu não estava mais comprando besteira para dar meus filhos. Entende a linguagem da coisa? Por isso que às vezes é uma coisa simples, boba, muito ingênua. E uma conversa como essa, se a gente, como adulto, conta para um outro adulto, né? Desse evento lá no caixa, a criança fazendo aquilo, é bonitinho. É encantador uma história como essa. Mas para a criança não é. Para a criança que vivenciou aquele momento de dor, de tristeza, de não poder ter aquilo que desejava, a criança não entende que aquilo ali é comprado, que existe um esforço para poder adquirir aquilo. Uhum. A criança começa a condenar o pai, dizer que o pai é ruim, ou às vezes ou pode dizer que o pai não gosta, ou pode ter vergonha do pai. Enfim, a interpretação que a criança dá são infinitas. Uhum. Olha aqui, Regina fala aqui, ó. Tiago, sobre o pão, creio querendo comprar a padaria que tinha no meu... Cresci querendo. Ela cresceu querendo comprar a padaria. Querendo comprar a padaria. Olha só, que interessante, né? Você sabe que uma coisa que tinha em casa era assim, ó. Não tinha luxo, mas assim, se fosse algo de comer, sempre a minha mãe falava, né? Se você quiser algo de comer, você fala. Porque ela acreditava assim que só se a vontade de comer dava verme, né? Ela achava isso. Então, que não podia ficar sem comer algo que ficasse com vontade, para não ter verme. E eu lembro que passava um moço vendendo banana lá na frente de casa e eu nunca liguei muito para aquilo, né? Mas logo depois disso, a minha mãe, eu fiquei doente. A minha mãe, eu só escutava minha mãe falando em casa, eu acho que foi a banana. Eu acho que foi o moço da banana que passou aí e ela ficou com vontade de comer a banana. Então, se tinha uma coisa que minha mãe prezava, era assim, ó, não é brinquedo, não é roupa, mas se for algo de comer, não deixa a criança passar vontade. Ela sempre trazia isso, né? Sempre tinha essa visão com ela, porque ela achava que se fosse algo de comer, a criança poderia adoecer, com vontade de comer aquilo. E já aconteceu
comigo de adoecer, mas na verdade eu não adoeci. Eu acho que não era por conta de comer algo, mas ela acreditava que era algo que eu queria comer, só que eu não sabia falar o que é. Então, é uma coisa bem interessante, né? Na questão de prover alimento, nunca foi algo difícil, né? Mas a questão de ver a cor do dinheiro que era difícil. Mas, voltando a falar, Thiago, da questão dos traumas, hoje, enquanto adulto, a gente não vê que aquilo lá foi trauma. Como você falou, as pessoas acham que foi uma coisa boba de criança. Mas a criança, ela não tem essa percepção do adulto. Então, quando ela passa por aquela situação, ela leva para o inconsciente, ela leva como sendo um trauma. E entenda uma coisa, não é que a criança não tenha que passar por trauma, gente. O trauma é que nos traz evolução, o trauma é que nos faz crescer. A questão é como está lidando com esse trauma. Que nem o Thiago falou aí, ele começou a comprar coisa que nem comia. Nem comia. Aí falou assim, nossa, por que eu tô fazendo O caso de Regina aí, né? De Margarida, ela falou que cresceu com vontade de comprar a padaria do bairro. Então, a pessoa, pô, mas por que isso, né? Então, a pessoa não se atenta para que aquilo que foi vivido lá na infância com a criança, aquilo se tornou um trauma da infância, mas a pessoa traz isso para a vida adulta. E quando isso é difícil, quando isso é pertinente, quando isso começa a incomodar, quando isso começa a trazer problema, né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Não é que a gente não tem que passar por traumas, a gente sim. Quanto mais traumas que a gente passa, mais força a gente tem para fazer várias coisas. Por exemplo, o trauma do nascimento, como eu falei aqui. Quando a pessoa ela passa pelo trauma do nascimento, ela tem iniciativa, tá? É uma coisa que você traz para a vida adulta. Você tem iniciativa de projeto. Você tem iniciativa de coisas novas, tá? Então, esse trauma, ele traz essa iniciativa. E aí, quando tem a questão do abandono lá, do amor interrompido com a mãe, ele tem uma questão de executivo, ou seja, para você ter um projeto, que você quer empreender, por exemplo, você tem que ter a iniciativa, né? Executiva e acabativa. Então, esses três processos, eles começam do jeito que você nasce, da sua relação com a sua mãe, seguida da sua relação com o seu pai. Então, essas três questões, elas levam a uma pessoa que ela inicia as coisas, ela executa e ela finaliza, ela conclui. Então, esses três pontos é que eu quero que vocês entendam. Esses traumas foram importantes para que você tenha essa iniciativa, tenha essa executiva e essa acabativa, né? Começo, meio e fim. Todo projeto tem que ter. Toda situação tem que ter. Então, qual que é o seu projeto? O que você deseja fazer nessa vida? Qual que é a sua intenção com aquilo que você faz? Com o seu trabalho? Né? Então, atente-se a isso. Como você nasceu, isso traz a forma como você inicia as coisas, tá? Como foi a relação com a sua mãe? Você se sentiu abandonado? Você teve presença da mãe no momento que ela era a necessidade dela ter essa presença? Ou você se sentiu abandonado, como se ela não estivesse perto? Essa situação, ela leva àquilo que você tem que fazer. Você não consegue receber o fluxo de vida, então você não consegue passar. Você não consegue executar as coisas porque esse fluxo falta. É o fluxo que move, né? É o fluxo de vida que nos move a fazer. Então, nascimento, né? Iniciativa, relação com a mãe, executiva, e finalizando com relação com o pai, da esfera do pai,
que é acabativa, ou seja, você chega numa tríade de projeto e de situações que nos levam a crescer nessa vida, né? Iniciativa, acabativa, iniciativa executiva e acabativa. E a relação de como você olha para esse dinheiro, que ela vem dos nossos ancestrais, dos nossos pais, como eles lidaram com o dinheiro, e deixar essa situação deles lá atrás, né? Resolver esse passado, resolver essa situação e deixar com eles, porque você, enquanto adulto, agora é o seu dinheiro, não é o dinheiro deles. Tá? Então, assim, essa era a forma que eles olhavam para o dinheiro deles. Só que esse dinheiro que você quer olhar para um outro lugar, que você quer ter um projeto, que você quer ter uma nova construção, ele olha para outro lugar. E ele é o seu dinheiro. Ele não é dinheiro dos seus pais. A não ser que seja dinheiro de herança. Mas, veja bem, a herança é uma outra questão que a gente entende que herança é um bônus, tá? Eu não quero entrar em polêmica aqui, mas se alguém quiser depois questionar sobre isso, herança é um bônus. Enquanto filhos, nós não temos direito à herança dos pais. Só para vocês saberem disso, tá? Então, tirando essa questão de herança, o dinheiro que você tem é a partir do seu dinheiro. Então, não é o dinheiro que vem dos seus antepassados. O dinheiro deles, eles olhavam da forma que eles achavam. Mas o nosso dinheiro, a partir do meu dinheiro, a partir do seu dinheiro, para onde esse dinheiro quer ser direcionado? O que faz com que ele cresça, renda, multiplique? Então, tirando essa questão do passado, curando esse passado, esses traumas aí, a partir de você, para onde você quer que esse dinheiro olhe? E a questão muito interessante aí, Zélia, que Margarida ela coloca, né? Que tudo porque meu pai não ganhava o suficiente para suprir as necessidades. E ela passou a vida inteira vendendo pão, fazendo pão, e gosta de fazer até hoje. E tá tudo bem. O que é que a gente tem que olhar? Quais foram, o que esse evento trouxe de bom e de ruim? Se está atrapalhando a vida dela, resolveremos. Se está deixando tudo muito tranquilo e não tem problema nenhum, acabou, ponto final, vida que segue. Tá entendendo? Então, assim, culpar não é o caminho. E esse culpar não é o culpar de um olhar do adulto, é o culpar do olhar de quem passou pelo evento. Ela fala uma coisa interessante, viu? E para quem me conhece sabe, eu tive lanchonete. Você acredita que eu tive uma lanchonete? Eu tinha uma lanchonete, velho. E depois que a gente vai vendo como a sequência de eventos vai transformando a nossa vida. Quem me conhece sabe, eu tinha uma lanchonete, o nome era Baga Burger. E eu fazia lanche, moço, para escolher a placa foi uma comédia, viu? Porque para escolher a placa dessa lanchonete, juntou eu e minha irmã pra gente escolher como ia ser o desenho na hora de fazer a placa. Isso eu tinha 21 anos, viu? 20 anos eu tinha isso. Eu sempre gostava de empreender, então eu sempre tinha isso na cabeça que as pessoas tinham que ter comércio. Olha a Nália dando risada aí, porque sabe. Sortudo, não fui corajosa. E eu botei a lanchonete. Você era pra ter, Margarida, você era pra ter colocado a padaria, rapaz. Hoje tava aí com uma rede de padaria. Isso. Então, velho, e aí juntou eu e minha irmã pra gente escolher a placa dessa lanchonete. E aí, rapaz, eu tive a audácia de escolher um garçom. Eu escolhi um garçom com um frango na mão, um frango assado. Bem isso. Ai, Jesus. E aí na placa tinha assim, a lanchonete Baga Burger e um rapaz segurando um frango assado. E eu falei, rapaz, depois que eu fiz a placa que eu mandei fazer, que eu fiquei olhando para essa placa, falei, o que é que tem a ver esse cara assando um frango, meu Deus do céu.
Eu podia botar um lanche, um suco, uma fruta, um hambúrguer. Aí eu botei esse cara com lanche, com frango assado. Nossa. Aí eu falei, rapaz... Aí eu fiquei olhando para essa placa e fiquei uns 3 meses, né? Incomodado com aquilo. Eu falei, rapaz, eu tenho que parar com isso. Eu tenho que tirar essa placa. Eu falei, vou tirar essa placa. Aí eu falei com meu irmão, vou arrancar essa placa e vou fazer outra com o nome com um negócio voltado para lanche. Aí minha irmã, que tá feio demais, não tem nada a ver. Ela me chama de Baga, né? Tu é doido, Baga? Como é que tu bota um homem servindo um frango assado na lanchonete? A Margarida falando que o marido dela conhece todas as padarias por causa dela. Tá fazendo turno em padaria. Aí escute só, rapaz, que detalhe desgramado. Eu falei, rapaz, eu vou vender frango assado. Aí agora pronto, em 2 dias eu falei, eu vou vender frango assado. E aí pronto, aí agora eu vou juntar o útil ao agradável. A placa tem ali um cara com frango, o nome tem do lado do lanchonete Vagaburgo. E comprei aquelas máquinas que vende frango que fica circulando os frangos, que a pessoa fala que é... Aqui na Bahia o povo fala que é televisão de cachorro. Eu não sei como é aí em São Paulo, como é que o povo fala. Ó, Camila Davi. Minha mãe fazia isso, ela comprava um pacote de bolacha e dividia para nós 3. E a última ela comia. Quando eu vou viajar, não deixo de levar as minhas bolachas. Pois é. Então, assim, você vê como o evento, como a situação que você vivenciou, ela traz para você as experiências que você tem que viver. A gente está dando exemplos pontuais aqui para você entender como é que funciona a mente do ser humano. Como é que funciona o nosso código Gênesis. Sim. Como é que funciona a nossa cabeça. Pois é. Às vezes você até vai encontrar, né, Camila? Você vai até encontrar coisas no meio da estrada, você vai encontrar gente vendendo, porque se for de ônibus, quando para nos pontos de apoio, mas tem gente vendendo todo tipo de comida. O biscoito não pode faltar. Não pode. Uhum. Por quê? Porque senão você se sente que você vai passar fome, que algo vai dar errado, que você não pode fazer essa viagem se não for dessa forma. E aí, neste esse ciclo que norteia a sua vida, em qual aspecto da área da sua vida ela vai te atrapalhar? Sim. Bem isso mesmo. Ô, Thiago, eu lembro de uma história do Todd. Eu mesmo não tomando Todd, eu compro Todd toda vez. E aí eu falo, caramba, né? Por que eu compro Todd? E aí eu vou lá olhar lá atrás, o que será que faz? Menino, é a primeira coisa que eu tive vontade de tomar na vida foi um tal de um Todd. Mas assim, mesmo tendo dinheiro para comprar, depois eu não comprei. Mas depois que eu comecei com essa ideia de comprar Todd, gente, eu compro Todd. Pode vir Nescau, pode vir não sei o quê. Eu compro Todd, mesmo que eu não tome Todd. Mas se eu tomar o Todd, eu me lembro da minha infância. Então, assim, é como se fosse uma memória daquela infância que eu trago para mim e eu deixo guardada na prateleira. Que toda vez que eu olho para esse pote de Todd, eu me lembro, não me lembro mentalmente, mas eu me recordo daquela infância. Então, olha só, é uma forma de carinho, muitas vezes, né? Eu trago isso numa forma de carinho. Então, olha, era um carinho que a minha mãe tinha, por exemplo, de colocar comida no prato pra gente. Quando ela deixou de fazer isso, eu entendi que a minha mãe não me amava mais. Então, olha só o que a criança coloca na cabeça. Tantas coisas que ela traz para a vida dela. Então, assim, o importante é que essas situações, elas não venham fazer algo de ruim para você, né? O que eu faço com tanto Todd? Deixa a gente vai dar um bocado de menina aí na porta dela e começa a distribuir, rapaz. Deixa o fluxo só. Então, essa situação... Camila falou, gente, eu nunca tinha pensado por esse lado. Pois é, Camila, olha só que clareza você está tendo. A gente não está falando que esse evento que você vivenciou te causa dor.
Mas entenda que à medida que você leva isso para o seu inconsciente, né? E ele vai te nortear, ele vai fazer a condução da sua vida quando se tornar um adulto, você deixa que replica isso para o seu filho. E as experiências que seu filho vai viver não possa ser tão satisfatória como foram as suas. Sim. Essa escassez, essa sensação de que vai faltar algo. E quando não tiver, como é que ele vai se sentir? Qual vai ser a interpretação dele? Como é que você vai interpretar? Não é verdade? Pois é. Bem... Ô, Margarida, vou enviar uma foto depois para você ver. A venda de pães. Minha casa tinha um forno quando copi para fazer pães. Pois é, então... Você era para ser rica. Se você tivesse passado pelo... Você passou... Olha como o Zélia pontua muito bem. Os eventos traumáticos que passamos faz com que a gente evolua como pessoa. Se você tivesse, ao invés de achar que isso foi um momento de dor, de tristeza, de escassez, né? Trazer esse sentimento de julgamento, você, ao invés disso, porque você não prosperou nas vendas de pães... Porque você tinha uma criança ferida. Você fazia algo com a interpretação de adulto, mas a criança ferida era que estava te conduzindo. Por isso você não via graça em vender, aquilo não te dava prazer, aquilo não te trazia o ganho que você merecia. Os pães eram bons, todo mundo gostava, mas por que não prosperou? O porquê aquilo não te trouxe prosperidade, não te trouxe uma qualidade de vida onde você pudesse ganhar dinheiro com esses pães? Por que o evento? Por que a minha lanchonete fechou? Por que eu não me via bem? Por que eu tinha tanta confusão? Por que aquilo não me trazia, me dava dinheiro, mas não ficava? Por que esse dinheiro não ficava? Por que essa lanchonete não me trazia dinheiro suficiente para eu ser um dono de um negócio como aquele que eu parava lá na frente e olhava? Ou como aquele que meu pai pegou e dividiu para mim? Porque o olhar da criança é diferente do adulto. O olhar da criança é diferente do adulto. É bem provável se Camila aí que viaja aí tem que levar a bolachinha ali, se faltar, ela dá uma crise de ansiedade. E ela não vai saber que é isso que a criança lá tem na ausência do biscoito que está faltando, não. Ela vai interpretar que seja qualquer outra coisa. Sim. Ô, Thiago, essa questão... Vamos finalizar, né? Só falando você falou aí, Thiago, de que quando esse trauma, ele traz tanto a parte boa, né? Que é você pegar esse trauma e transformar isso em algo bom. Que é daí você evoluir do trauma para o seu talento, para o seu recurso, para aquilo que traz a sua prosperidade. E aí, se você ficar preso no trauma, esse trauma, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer você ficar numa situação de escassez, ou seja, você está sempre remoendo aquele trauma de forma que te adoece, que não te dá alegria, que não traz harmonia. Então, quando você usa essa dor, esse trauma, essa vivência que foi, sim, traumática na infância, mas você soube fazer algo de bom com isso, então, entenda, quando você entende que a partir de você pode construir algo com esse dinheiro, dar direcionamento para ele, certamente os traumas de escassez eles foram curados. Eles não se tornam traumas, eles continuaram lá, mas você fez algo de bom com isso. Você pegou esses traumas e transformou eles em algo bom. Então, só lembrando aqui, ó, qual que é a rota do dinheiro? Primeiro, é como os meus antepassados olhavam para esse dinheiro. Eu vou ter uma tendência de olhar para esse dinheiro da mesma forma. Depois, é entender que esse dinheiro que eu tenho, que eu recebo hoje, não é dos meus antepassados. Então, que eu tenho que mudar essa visão do dinheiro para esse dinheiro que é meu, né? E a partir disso aqui, o que eu estou fazendo para esse dinheiro olhar para algo que você deseja, algo que me faça prosperar. Então, essa é a rota do dinheiro. Muitas pessoas falam assim,
por exemplo, a relação com o cliente é que traz o dinheiro. Você já foi numa loja, Thiago, que você não quer comprar nada, só passa a olhar, mas a pessoa que te atendeu foi tão gente boa que você fala assim, nossa, cara, eu tenho que levar alguma coisa dessa pessoa. Ela deu um jeitinho lá e ela fez com que você comprasse aquilo, mesmo sem você querer. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu. Pois é. Isso está dizendo que o quê? A pessoa tem um bom relacionamento. Então, provavelmente, essa pessoa teve um bom relacionamento com a sua mãe. Para ela ter essa comunicação, ela ter essa situação de contato com as pessoas, ela teve um bom relacionamento com a mãe. E aí você acaba comprando não porque você quer algo, mas porque você quer dar algo em troca pelo que ela trouxe para você. Então, entenda que o dinheiro é uma energia de troca. Eu só vou dar dinheiro para uma pessoa quando eu sei que, mesmo que eu não... aquela situação ali, algo que talvez para mim não seja legal, mas a pessoa está me trazendo algo de coração, algo bom. E ela percebe isso. Então, quando você tem esse contato com as pessoas, essa habilidade de comunicação, e você cativa as pessoas. Então, mostra que essa pessoa ela tem um bom relacionamento com a mãe. E geralmente isso acontece nas compras, que você não vai comprar nada, e aí você acaba comprando, porque fala, nossa, aquela pessoa me deu tanto, né, no jeito de falar, se dispôs ali, estava disponível, e aí a pessoa acaba trazendo um leque de oportunidades, e você fala assim, ah, não, eu vou levar. Mas não porque você quer, mas porque aquela pessoa te trouxe algo que você quer dar algo em troca. É pelo que ela trouxe, não pelo produto ou pelo serviço. Então, observa aí, ó, a relação nossa tem tudo a ver com dinheiro. Nossa relação com a mãe tem tudo a ver com dinheiro, como ele chega, tá? E nossa relação com o pai tem tudo a ver de como o dinheiro fica e como ele multiplica. Então, atentem-se a isso e veja qual é a rota que o dinheiro está fazendo aí na sua vida, tá? Qual que é essa rota que esse dinheiro está fazendo aí para você? Fala aí um pouquinho, Thiago, do nosso evento. Obrigado, Camila. Obrigado, Camila. Obrigado a todas as pessoas que estão aqui com a gente, tá? A live vai ficar salva aí para quem quiser assistir. Tem muito conteúdo aí nessa live, tá? Conteúdo que vai transformar aí a vida de vocês e desbloquear gatilhos que às vezes estão aí te atrapalhando, né? Margarida aí, presente aí, que falou que gostou, não sabia, né? Conseguiu interpretar, conseguiu essa expansão de consciência. E às vezes uma simples expansão de consciência te traz clareza para você resolver problemas pontuais que estão atrapalhando você aí na sua vida. E por esse motivo, eu convido a todos a virem participar no link da bio, tanto no Instagram meu como no Instagram de Zélia. Está lá disponível um link que vai levar você para o grupo Código Gênesis, tá? Na segunda-feira, às 20 horas, vamos ter uma aula explicando para vocês como resolver, como destravar, como eliminar, ferramentas poderosas para trazer para vocês expansão e clareza para algo que está te atrapalhando. Então vai aí, entra no link da bio, meu de Zélia, tem lá o link que vai levar vocês para o Código Gênesis, que é o grupo de WhatsApp, e a ferramenta lá, o link no grupo de WhatsApp, que a gente vai disponibilizar meia hora antes. Na segunda-feira vamos fazer a nossa live, tá? Então não perca, vai ser algo fantástico, vai transformar a vida de vocês, eu tenho certeza. Vocês estão vendo aqui que na live, aqui, por mais simples que seja, a gente já está trazendo isso. Imagine lá vai ser algo fantástico. Zélia tá aí ainda? Pessoal, um abraço. A Zélia, acho que o link dela aqui caiu. Ela tá não está online. Pessoal, um abraço, tá? Espero vocês lá na segunda-feira, Código Gênesis, link da bio. Um abraço fraterno a cada um de vocês, um bom domingo.
Feliz Dia das Mães para todas as mães que estão aí na live, tá? Para quem participou lá desde o início daí da live, que teve que sair por algum motivo. Feliz Dia das Mães. Um abraço fraterno. Abrace a mãe de vocês com carinho. Aqueles que a mãe não está ausente, né? Que está ausente, que não está presente nessa data, leve a memória, eleve os pensamentos e agradeça. Agradeça sem julgamento, sem interpretar os erros. Não é isso. Não é isso a função de filho. A função de filho é olhar para a mãe com olhar de filho, quando olha para uma pessoa que está lá no seu altar, que é onde ela deve estar. Uma mãe, ela sempre deve estar acima do filho, para que as energias dela e o olhar de mãe sobrecaia sobre o seu filho, independente da idade. Tá certo? Um abraço, fica com Deus e até mais.